Eu estava pensando no quanto as tradições, né, alguns costumes são muito importantes para a gente criar boas memórias. E essas boas memórias têm uma função muito importante na nossa vida. Como a gente está no final de ano, ainda no clima natalino, quero dividir essas reflexões com vocês. Eu lembro que quando eu era criança, teve uma fase da minha infância que o Natal era na casa da minha avó. E uma das coisas que eu mais gostava, que eu ficava animada, né, pra fazer no Natal lá, era jogar Mahjong, que é um jogo chinês. Era muito divertido se reunir com os tios, alguns primos, sei lá, com os amigos e ficar jogando Mahjong. Conversando com alguns amigos, né, trocando essas experiências, eu vejo que cada família tem suas tradições, costumes, rituais, né? Então tem família que se reúne para brincar de bingo, alguns fazem até sessão de cinema. Outros fazem joguinhos, amigo secreto. Isso tudo além de, né, comer comidas boas, ter frutas, sobremesas, né? E alguns familiares fazem churrasco no Natal. Então, ou seja, cada família tem coisas que marcam, né? Que costumam fazer todo Natal. Por outro lado, se a gente fosse falar na real, infelizmente, para a maioria das pessoas, o Natal não tem sido tão legal assim. Então, é muito comum a gente ver relatos de pessoas que não têm uma memória tão boa com o Natal. Atualmente, inclusive, conversando com alguns amigos, vendo relatos mesmo, né, de outras formas, é uma realidade triste para muita gente. O Natal não é um momento tão feliz assim com a família. Geralmente, se você pergunta o porquê, o motivo é ou de brigas, ou de ter picuinhas, ou de rolar muita fofoca. Ou seja, acaba se tornando um momento de estresse e que acaba desanimando, né? Inclusive das pessoas quererem passar o Natal junto com os seus familiares, né? Essa realidade também fez parte da minha vida, né? Não foi tão diferente para mim. Entendo que seja complicado, mas eu quero dividir como eu fui contornando essa situação ao longo dos meus aninhos. Antes de mais nada, pode parecer clichê, aquela conversinha de vovozinha, mas assim, na real é que é muito importante a gente parar para pensar no significado do Natal. Então, independente da sua religião, do que você acredita ou não, o Natal existe, é uma data comemorativa, e qual que é o significado dele, né? Ele representa, o Natal, é o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, e o significado da vinda de Jesus aqui é trazer a luz, né, trazer paz e esperança. Tô sabendo disso, o clima natalino deveria ser esse. E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. O ponto é, você, sabendo desse significado, trazer essa reflexão para você, entendeu? Tá bom, Tcheme, mas o que isso significa na prática? Eu vou dividir mais ou menos a minha experiência, o que eu fiz, tá? Para vocês terem uma ideia, para a gente ilustrar e ficar mais fácil. Então vamos tentar simplificar o complicado. Então vamos por partes. Se você é mais jovem, né, mais novinho e que geralmente é obrigado a passar o Natal com os familiares, né, e é complicado a situação, seguinte, eu vou dar um exemplo do que eu fazia. Eu lembro que no Natal a maioria dos adultos se reuniam para fofocar. E fofocar é falar mal dos outros. E geralmente era falar mal de quem não estava lá. E aí o que você pode fazer? Não participar dessas fofocas. Por mais que pareça clichê e, nossa, time, mas é óbvio, o que eu mais vejo é as pessoas que reclamam dos seus familiares, né, e falam que o Natal é chato por causa que o parente tal fez isso, que o parente tal costuma fazer aquilo. Quando eu vejo, essa pessoa também acaba participando. É muito fácil você cair na cilada de participar dessas coisas, né, dessas atitudes negativas. Então, se atente a isso, de não participar dessas coisas. Eu lembro que em um dos natais que eu passei, quando eu já estava maior, inclusive noiva, uma das tias chegou para mim e perguntou: "Ah, tia, me fiquei sabendo que você noivou, é verdade?" E aí eu respondi: "Sim, tia, eu vou casar." E aí ela logo respondeu assim: "Ih, coitada, essa não sabe o que tá fazendo", e deu uma risadinha, né? E aí ficou por isso. Eu lembro que eu fiquei observando ela. Não tive raiva dela ter falado isso. Por quê? Porque eu já sabia que ela estava tendo um histórico ruim no casamento dela, inclusive num processo de divórcio, e estava complicado. Então eu aproveitei
que ela falou essas coisas e como eu era mais nova, para refletir, né, sobre o casamento. Logo pensei, quem sou eu para julgar? Eu não tenho ainda experiência, né, na vida real, concreta. Eu posso ter uma noção do que é casamento, do que eu busquei saber, mas é muito importante, gente, quando a gente reflete nas coisas, buscar ter humildade de reconhecer que eu sei que ela falou e ela estava mal, na verdade, né, quando ela falou isso. Então eu aproveitei que ela me deu a oportunidade para refletir, né? E refletir para quê? Para não cometer esses mesmos erros, né? E entender que eu também estava passivo, né? De passar por divórcio, e casamento não é uma coisa assim que você casa e já está tudo certo, é um esforço diário, né? Então é uma coisa feliz, mas não subestimar, né? Achar que tá tudo pronto, lindinho. Então foi um proveito que eu tive, né? Para refletir de verdade sobre o casamento, sobre o que eu estava querendo, se eu estava certa daquilo e, né? Tudo isso. A atitude dela foi legal? Obviamente que não estou dizendo isso, né? O ponto é voltar a reflexão pra gente. Então o que eu quero dizer com tudo isso é, não adianta a gente reclamar dos nossos familiares, sabe? Esperar que eles mudem, entendeu? E focar neles. Tudo isso, na verdade, acaba sendo pra nós, né? Então o que importa é o que eu posso fazer, né? Com isso, como eu posso reagir da melhor forma. Se o Natal, como um dos significados que ele traz, é ser luz, a gente precisa parar para pensar em como a gente pode fazer a nossa contribuição, mesmo que seja uma pequena contribuição, um pequeno gesto, e isso é o suficiente para fazer muita diferença. Então, por mais difícil que seja, se você tiver a oportunidade de ser gentil, respeitoso, educado, já é o suficiente, por enquanto. Então, de novo, não esperem que os outros mudem. Faça a sua parte, a melhor, né, nas suas condições, nas suas limitações, mas faça a sua parte. E não confunda, essa sua parte não é de você tentar ser o salvador, né, se intrometer na vida dos outros, mas simplesmente de não fazer parte de atitudes negativas. Se alguém quiser ficar tentando te puxar para uma fofoca, uma briga, uma picuinha, você só responde, é complicado, sai, não, mas não corresponda a isso. Se alguém fizer um comentário infeliz, às vezes você vai ter que ter discernimento de saber se o melhor é ignorar ou perguntar o porquê, mas sempre tentando trazer um clima mais harmonioso possível. E lembra que eu comecei falando sobre a importância das tradições e rituais? Hoje que eu tenho 2 filhos pequenos e construindo essa família com meu esposo, eu vejo ainda mais importância em criar boas memórias. E essas boas memórias precisam estar juntas, né? Andando de mãos dadas com os significados. Porque assim, de família que também tem suas atividades natalinas, existe aos montes, né? De trocar presente, de, sei lá, brincar disso e aquilo, tanto faz. Mas se não tiver junto, carregando os significados, né, de trazer o amor de verdade, de buscar ter essa harmonia e unir de fato, né, os amigos, os parentes, os familiares, nada vai fazer sentido. Isso se perde, ao longo dos anos vai ser horrível também. Então não é só sobre o Natal. O Natal é para fazer a gente lembrar, é um momento gostoso para a gente se reunir e tentar fortalecer isso. E eu, como mãe hoje, também reconheço a importância que vai fazer, a diferença que vai fazer na criação dos meus filhos em relação a isso, porque são as boas memórias que vão fortalecer o emocional, né, a vida afetiva, vai influenciar no desempenho, no crescimento, né, de forma geral. E é óbvio que isso é não só para os meus filhos, mas é importante para mim, para o meu esposo, né? Ou seja, viver verdadeiramente o significado do Natal e não só no Natal. E para isso, como eu estava dizendo antes, não foque em querer mudar os outros e nem fique só passível. Faça a sua parte em buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. E se precisar de ajuda para isso, se você não sabe o que fazer, não sabe como começar, saiba que você não precisa estar sozinho para isso, né? Pode contar com ajuda, de preferência com alguém que você possa confiar de verdade, né? Alguém que seja referência, aprender com alguém que seja melhor que você nesse aspecto, né?
Eu fico muito feliz porque eu tenho alguns amigos mais novos que eu acabo virando até meio tia deles. Eu fico muito feliz quando alguns deles relatam, né, que a maioria é uma verdade verdadeira da realidade de muita gente, né? Então alguns relatam mesmo, não gosto de passar Natal com meus parentes, meus amigos, porque, né, é estressante, é um clima chato, é briga, é gente reclamando disso, daquilo, né? Sempre numa perspectiva negativa. E eu fico muito feliz quando alguns deles entendem. E quando a gente conversa e vai desenvolvendo a conversa, né, a gente troca as experiências, os aprendizados, entende que, na verdade, o ponto é a gente mesmo. Então, os outros estão sendo assim, então que a gente seja um pouco de luz para mostrar que não precisa ser assim, que as coisas podem ser melhor. Até porque a gente precisa trazer a esperança de que tem coisa melhor, dá para ser melhor. Aqui, culturalmente, a gente está muito acostumado a viver muita coisa ruim e chega até a normalizar. A gente tem que parar de amar de forma morna, amar de forma fraca. Amor não é isso, né? Amor requer força, requer esforço, empenho, né, da nossa parte. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Se tiver alguma dúvida, se teve algum insight, né, sobre o que eu falei, se você tiver algo para contribuir, alguma questão, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Vamos fazer essa troca boa ao longo dos vídeos, porque eu pretendo voltar ao canal aos pouquinhos, para dividir muitos dos aprendizados que eu tive ao longo dos meus 36 anos. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, foi útil de alguma forma, fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like. E se surgiu alguma sugestão através das reflexões de hoje, deixa aqui nos comentários também, tá bom?